Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Na última aula a gente falou sobre como escrever um número em notação científica. Notação científica, portanto, é a maneira com a qual nós vamos poder representar valores numéricos dos valores mensurados. Bom, beleza. Além do valor numérico, também é importante colocar junto com... Importante não, é fundamental colocar junto com o número que você achou a unidade de grandeza que você está usando. Então, nas minhas aulas presenciais, eu só vou dar uma de saudosista aqui, eu cobrava muito isso do aluno. O aluno chegava na prova, no exercício, acabava o exercício colocando o valor do número que ele conseguia descobrir, lá colocava a notação científica bonitinho, só que ele não botava a unidade de medida, se era grama, se era quilograma, se era metro, e aí, portanto, ele estava errado o exercício. Aí todo mundo se esperneava, pessoal, pode estar errado, eu fiz a conta certa. Tudo bem, você fez a conta certa. Mas, por exemplo, falar assim, olha, o valor de tal mercadoria custa 10. 10 o quê? 10 reais, 10 dólares, 10 euros? Você tem que dizer qual que é a unidade que você está medindo. Não adianta você dizer simplesmente o valor, o número, né? Tem que dizer a unidade de medida. Então isso é muito importante e a gente vai vendo ao longo das nossas aulas aí, a importância de se colocar a unidade de medida junto da mensuração. Ok? Nós vamos já entrar no assunto, que é o filé desse primeiro bimestre, que é movimento. Então o movimento, o que caracteriza o movimento? O movimento é o deslocamento do corpo de um lugar para outro. Isso. Ok? Assim que você tem que pensar. Agora, como se dá esse movimento? É o que a gente chama de cinemática. E por que se dá esse movimento? É o que a gente chama de dinâmica. Tá? A cinemática foi explanada, explicada de diversas formas por diversos pensadores, tanto gregos quanto principalmente o Galileu, que vai formatar tudo isso. Aí veio Kepler mostrando a cinemática dos planetas. Então a cinemática foi bem explorada. Agora, quanto à dinâmica, o porquê que as coisas aconteciam, a gente vai explicar, tem aulas aí interessantes que vocês vão ter que ler, discuti-las, assisti-las e discuti-las, e lá a gente vai ver que teve vários pensadores discutindo, mas quem vai definir o que é a dinâmica, ou por que a coisa acontece, foi o Newton. Tá? Então até Newton a gente só tem cinemática, estudo da cinemática, e aqui nós vamos começar justamente com essa cinemática, tá legal? Vamos pensar o seguinte, eu vou caracterizar o movimento. Para eu caracterizar o movimento, eu vou falar, um corpo estava em uma posição e foi para outra. É isso, ok? Movimentar é trocar a posição, variar a posição de um corpo. Você pode ou não acrescentar nisso o tempo, Aí já fica questão de movimento uniforme, movimento variado, aí você acrescenta um outro elemento, o tempo. Mas o que caracteriza o movimento é o seu deslocamento. Então, ele está numa posição e foi para outra posição. E para a gente representar isso, nós temos que ser criteriosos. Eu, pelo menos, gosto de ser bastante criterioso. Aparecem em diversos livros, a nomenclatura britânica, geralmente, que eu já vou dizer para vocês que isso aí não é o nosso oficial. O nosso oficial é o sistema internacional. Então, o que é que eu estou falando para você? É que quando a gente fala de deslocar um corpo, nós temos que pensar que ele está se deslocando no espaço. Portanto, ele pode se deslocar na primeira dimensão, pode se deslocar na segunda dimensão e pode se deslocar na terceira dimensão. Para que a gente possa representar isso direitinho, a gente faz uso do sistema cartesiano. Então a gente vai caracterizar com o sistema cartesiano. X para a primeira dimensão. Aí, X para a primeira dimensão. Y para a segunda dimensão. Bom, professor, a lousa só tem duas dimensões. Cadê a terceira? E a terceira para cá? A terceira para cá não dá para a gente fazer na lousa, mas dá para representar. Então a gente representa uma diagonal aqui, ó, só para dizer que está saindo aqui, tá? Bom, não só
essa representação como também a sua orientação vetorial. Então o x vai sempre para lá, o y cresce para cima e o z para cá. Se eu quiser usar a mão para representar isso, pode, e aliás é muito usado. É chamada regra da mão direita, né? Eu uso a mão direita para explicar esses gráficos cartesianos. Provavelmente essa coisa talvez venha lá do Descartes mesmo, tá? E isso aí só acabou sendo mais popularizado recentemente. Mas era bem capaz que ele usasse essa definição, né? O primeiro dedo é o polegar apontando no eixo X. O segundo dedo, o indicador, aponta no eixo Y. E o terceiro dedo no eixo Z. Portanto, se eu quiser botar o X para cima, posso pôr. Mas olha, o Y está aqui e o Z está aqui ainda. Ah, se eu quiser botar o Y para lá, posso? Não posso. O que eu não posso é trocar a posição desses caras aqui, ó. Ó, eu não posso fazer isso não. Tem que sempre manter o primeiro, o segundo e o terceiro. Essa ortogonalidade entre os eixos. Ok? Então, tá. Isso aí é sistema cartesiano para a gente fazer a discussão da posição. Então, se eu estiver estudando um corpo que se desloca, ó, helicóptero, um corpo que se desloca em 3 dimensões. Por quê? Porque ele tem uma rota definida, linear, que pode ser aqui, ó, ao longo do eixo X, mas ele decola, ele pode parar em qualquer ponto aqui para cima, para baixo, né? O helicóptero para no ar, e ele pode se deslocar para cá também. Então você tem a liberdade com o helicóptero de se desenvolver o seu movimento em 3 dimensões. O avião já não, né? O avião decola e tem que manter a sua linha, né? O seu traçado, basicamente, porque se ele perder a sua rota, né, que é esse traçado, se ele perder essa rota, ele vai parar em outro lugar, porque as distâncias são muito grandes, né? Então, se ele sair um grauzinho aqui, dependendo da distância, ele pode parar em outro país, né? Então, quando se fala de avião, embora ele decole, portanto ele faça ele suba, na verdade a gente tem que dizer que a sua rota ela é linear. Ah, mas não, a gente esquece essa decolagem dele, até porque ele não pode parar no ar, né? Então, esse é o avião. O navio, a mesma coisa, ele tem rotas, então é deslocamento linear. E o veículo? Não, o veículo não tem rota. Então o veículo pode traçar uma rota, mas para ele chegar nessa rota ele pode fazer um zigue-zague à vontade aqui, que ele pode parar inclusive em qualquer posição. Então o deslocamento de um veículo, de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, ele é em 2 dimensões. Metrô, trem, ele está limitado a andar no seu trilho, portanto ele é uma única dimensão. Ah, mas professor, o trilho fez uma volta, fez uma curva. Bom, mas a grosso modo, né, a gente pode dizer que ele faz uma trajetória linear, porque está sempre seguindo uma linha. Então, seria essas as definições aí para, mais ou menos, né, para a gente poder... Submarino. Submarino pode parar dentro do oceano no nível que ele bem entender, né, porque ele vai mudando a sua densidade interna, então ele vai conseguindo parar e se deslocar em todas as direções. Então o submarino também ele é o helicóptero debaixo d'água, né? Ok? Então, deu para entender o que a gente está falando quando está pensando aí em questão de deslocamento. Tá, então o que é para nós o movimento? O movimento é a gente poder caracterizar exatamente um ponto inicial do movimento e um ponto final desse movimento. Então, se eu tenho uma posição inicial e tenho uma posição final, eu tenho o movimento que ele fez, eu tenho a medida do seu deslocamento, eu tenho o quanto ele andou, a sua trajetória e tudo mais, tá bom? Então aí isso é que vai caracterizar para nós o movimento. Então eu tenho, vamos supor, o X para representar a posição final dele e o X0 para caracterizar de onde ele partiu. Então se ele veio daqui para cá, esse aqui vai ser o ponto X0, esse aqui vai ser o ponto X.
Ah, mas no x0 não tem que ser no zero? Não, não tem que ser no zero. X0 quer dizer a posição inicial dele. E o x a posição final dele. Se tiver mais uma outra posição, então aqui vai ser x1, x2, x3 e tal, certo? Aí daqui para cá eu digo que tem que sair da posição x0 e foi para a posição x. Isso porque eu só estou me preocupando com esse deslocamento aqui, ó, linear do corpo. Nesse caso, eu posso deixar de pensar nesses dois eixos e pensar apenas no eixo X. E é assim que nós vamos trabalhar, né? Vamos discutir esses movimentos apenas num eixo, né? Não vamos ficar complicando, vamos falar só do eixo X. Mais para frente, se você for estudar engenharia, qualquer outra coisa da área, aí você vai ter necessariamente que fazer alguns estudos. Mas mesmo em matemática, na terceira série, você vai começar a estudar plano cartesiano, geometria analítica, você vai acabar falando de deslocamento em plano, 2 ou 3, tá? Mas é para estudar a matemática da coisa, tá? Não a física em si. Então aqui eu estou supondo que o eixo X, todo o eixo representado tem que mostrar a sua origem. Por quê? Porque se eu estiver indo para o lado direito, o X é crescente, né? Está sempre crescendo naquele sentido. Para lá ele vai ficando cada vez maior, mais positivo. Para cá ele vai ficando cada vez mais negativo. Ok? Então tem a origem e tem a sua orientação. Bom, quanto que ele andou daqui para cá? Bom, vamos supor que isso aqui, que daqui para cá, seja 4 metros. E aqui seja 10. E o X, então, estou medindo em metros. Então, X estou medindo em metros. Essa posição aqui é 10, essa posição aqui é 4. Qual que é a posição original? O X0, 4. Qual a posição final dele? Qual que é o valor de X? 10. Quanto que ele andou vindo daqui para cá? 10 menos 4. Simples. Então, o quanto ele andou, a variação, né, a quantidade de distância percorrida por ele, a gente representa por delta. Delta, portanto, é a quantidade de variação de. X é a posição linear, em metros. A variação em X é X final menos X inicial. Isso aqui é a regra. Tá? E é muito simples você memorizar isso, né? Ah, eu estou aqui no muro da sacada ali, eu estou aqui a 4 metros. 4 metros. Mais ou menos 4 metros. Se eu for lá para o fundão, lá a 15 metros, eu terei me deslocado quanto? 15 menos 4, 11. Então eu teria me deslocado 11 metros. É isso que seria a conta aqui. Delta X seria 11. 15 menos 4. E não tem... Ah, mas se eu estiver pensando, professor, no negativo. Tudo bem, você faz a conta também do mesmo jeito. Tá? Está o zero. O corpo está aqui no menos 3, por exemplo. Vai aqui para o menos 8. Então eu vou fazer... Quanto que ele se deslocou do menos 3 para o menos 8? Então a sua conta tem que ser menos 8 menos 3. Porque ele veio daqui para cá. Então quem é o x final? É o menos 8. Quem é o x inicial? É o menos 3. Então vai ficar menos 8 menos 3. Isso vai dar menos 5. Ok? Que vai ser menos 8 mais 3, sim, menos 5. Então o que significa esse valor aqui? Ó? Que ele andou 5 metros no sentido negativo. Então ele deslocou 5 metros no sentido negativo. Se ele tivesse vindo do 8, menos 8 para o menos 3, a conta seria assim. Menos 3 menos 8. E aí seria menos 3 mais 8, daria 5 positivo. Ah, mas professor, ele está no lado negativo. Tudo bem, mas ele andou para onde? Para o sentido positivo. Então essa informação tem que dizer para nós quanto ele andou e para onde. Então ele andou 5 metros no sentido positivo. Aqui ele andou 5 metros no sentido negativo. Aqui, indo daqui para cá, ele andou quanto? Que é 10, né? Então, ele andou 6 metros positivo. Então, nesse exemplo aqui, ele foi do
do 4 por 10. Então teria 10 menos 4, 6 metros. Então ele andou 6 metros no sentido positivo, se afastando aqui da origem no sentido positivo. E se ele tivesse vindo daqui para cá? Daqui para cá. Então eu faria final menos inicial. Então 4 menos 10 menos 6 metros. Então eu estou dizendo para você, ó, ele andou 6 metros, né, percorreu 6 metros no sentido negativo, ou seja, está voltando para a origem. Ok? Então, muito legal entender isso, porque o sinal do ΔX, né, ΔX positivo, ele está se afastando positivamente da origem. ΔX positivo significa que está se afastando positivamente. ΔX negativo, ele está ou se afastando negativamente, ou ele está aproximando da origem, né? Depende do lado que você está. Entendeu? Então, ok? Então a gente para por aqui. Próxima aula a gente fala. A gente vai dar uma sequência nesse assunto.